A geopolítica, pessoal, é um dos assuntos mais debatidos atualmente da geografia. E você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a gente vai estudar basicamente as potências marítimas na aula de hoje, já que na geopolítica temos tanto a questão destas potências marítimas quanto as potências continentais. E há um conflito entre duas potências diferentes aqui no Game of Tsushima. Primeiramente, vamos ver o que é a geopolítica, né? Que ela é basicamente um estudo das relações de poder entre os territórios e as articulações entre os diferentes estados. Pois bem, Tsushima, basicamente, é um arquipélago de ilhas do Japão. O Japão seria a potência marítima, um território muito desejado por invasores, que no caso do game vai ser a questão dos mongóis, que vão invadir o Japão vindo do continente a partir de navios, ok? Quando a gente olhar, por exemplo, para o mapa, o que a gente vai perceber? Que realmente é um arquipélago. E quando a gente pensa em arquipélago, a gente tem que dimensionar essas ilhas e o que tem nelas para trazer o poder a quem ocupa essas ilhas. E no caso aqui são os samurais, eles estão em guerra, então as guerras fazem parte da geopolítica. Então, o que a gente pode ter em mente sobre o Japão na questão de potência marítima? O que a gente pode dizer, né? Quem quer que comande os mares, comanda o comércio. Quem quer que comande o comércio do mundo, comanda as riquezas do mundo e, consequentemente, o próprio mundo. Sir Walter Hamish, teoria geopolítica. Pois bem, quando a gente pensar aqui no Japão, no Ghost of Tsushima, a gente vê esse duelo, a gente vê a importância de uma potência marítima. Por que a potência marítima está bem evidenciada na questão Japão? Bom, eu estou falando para vocês sobre samurais mongóis. Muito tempo atrás, muitos séculos atrás. Só que se a gente for analisar, olha a destruição. Não é uma infantaria que chega aqui e faz essa destruição por terra. Essa infantaria tem que vir pelo litoral, por navios. Então, quando eu pensar territorialmente falando, um arquipélago, uma potência marítima, ela é bem defendida, porque ela não está ali, aquele país que está na ilha ali, que tem essa ilha no seu poder, não está conectado totalmente a um outro continente. Então não vai ter ali vizinhos diretamente nas suas fronteiras. Então tu tem essa defesa, ok? Quando eu pensar na Segunda Guerra Mundial, um outro exemplo, o Japão foi muito difícil de ser derrotado. Por quê? Porque ele foi ocupando ilhas e ilhas e foi potencializando a sua potência marítima. E invadir o território japonês é praticamente impossível, ok? Por que é praticamente impossível? Porque o que acontece? Geralmente quando um país é uma potência marítima, ele vai ter uma frota naval muito poderosa. Ele vai ter uma frota comercial bastante forte. Ele vai ter a sua economia voltada para o mar, ou seja, a potência marítima ela é voltada para os mercados externos e para o comércio internacional e teriam suas organizações políticas baseadas em modelos de democracia, inclusive, é o que a gente tem hoje em dia. Pois bem, pensa numa potência marítima, Japão. Japão, ou seja, domina o comércio, fortalece a sua tropa naval e isso vai fazer com que a sua invasão seja dificultada, seja quase que impossível. A gente vê esse exemplo na Segunda Guerra Mundial. E aqui no game Ghost of Tsushima, a gente vê basicamente uma batalha entre uma potência continental, liderada pelos mongóis, basicamente é um grupo que comanda
partes continentais, grandes partes continentais ali da Ásia, que tenta invadir Ghost of Tsushima, que é o game, tenta invadir essas ilhas que representam o Japão, conseguem, mas uma coisa é ocupar o território, outra coisa é se manter no território. Então, como as invasões são pelo oceano, o que que acontece? No game, a gente vê muito essa questão para os mongóis poderem manter o seu domínio, eles têm que ter acesso a basicamente alimentos. E para isso eles acabam invadindo as vilas, acabam destruindo, roubando os alimentos, matando os moradores, uh, roubando os alimentos, como eu disse para vocês, e as dificuldades que eles têm quando, ao andar do game, de se manter no território, é notório. A gente olha para o mapa aqui, o que acontece? O game ele se desenrola nessa ilha primeiro, a menorzinha. E à medida que a gente vai avançando no game, os mongóis eles vão recuando para o norte. Vai chegar um momento que eles não vão ter para onde ir. Por quê? Porque a gente está falando de uma potência marítima, que no caso é uma grande questão ligada a arquipélagos de ilhas, certo? As só ilhas vão ser potências marítimas? Não. Eu tenho Estados Unidos, tenho Brasil, Canadá, países que têm territórios imensos, porém litorais imensos também. São potências marítimas, são potências continentais, inclusive sendo potências mistas. A gente está falando muito do Japão, porque o exemplo que a gente está usando é o game, mas se vocês pensarem, os Estados Unidos talvez seja a melhor representação atual de potência mista, no sentido de pensar na potência marítima, visto que é protegido por dois grandes oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.